Diálogos. Oferecimento. Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre educação teatral. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o professor de teatro Valfredo Soares do Nascimento, a quem desde já dou as boas-vindas, querido. Que alegria recebê-lo no Diálogos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Junque, pelo convite. E é tão bom, né, falar sobre esse assunto, né? É uma coisa que interessa a todo mundo. Com certeza. Deveria interessar, pelo menos. Exatamente. Valfredo, educação teatral na infância. Que experiência é essa, querido? É a experiência de vida, de uma vida que começa e de uma vida que precisa dialogar com o mundo. E o teatro, na primeira infância, ele cumpre isso. Aprender a conviver com os outros. É uma convivência, uma experiência que todo mundo acredita que o básico todo mundo sabe fazer, que é cuidar, que é a primeira relação, o mamar, o acompanhar, o acordar, o ir para dormir, cumprir os momentos, né, do bebê e aquela coisa toda, e depois vem o momento de andar, o pai, a mãe, o parente ajudar ele a aprender a ficar de pé. Essas coisas é parte do aprendizado de uma criança logo no início da vida dela. Deixa eu tentar fazer uma reflexão em cima dessa sua fala. A educação teatral na infância é um diálogo permanente entre o lúdico e a realidade propriamente dita? Exatamente, porque a vida de uma criança, ela é lúdica, deveria ser, absolutamente lúdica, e de jogo. É um jogo sempre, sempre. Um adulto nunca fala diretamente para a criança sobre uma determinada coisa, ela sempre brinca junto, né? Então, o lúdico e a realidade, elas se encontram através desse jogo. E esse jogo geralmente é teatral. E por que é teatral? Qual é o princípio do teatro? Imitação. O início da vivência teatral é imitar. É a essência do ser humano. Essência do ser humano. Ô Valfredo, eu queria aproveitar esse seu contexto e colocar uma questão aqui. Quando a gente fala do teatro e o desenvolvimento da sensibilidade, né, é possível dizer que o teatro é uma ferramenta exímia para este fim? Sim, sim. O teatro, como eu já disse, é uma imitação, né? E essa imitação, ela depende de um ser vivente, aberto para o mundo e que constrói sua sensibilidade. Então, o teatro, ele promove a experiência do sensível. Entendeu? O quente, frio, o azedo, o salgado, não é? Isso aí é uma experiência sensorial, de sensibilidade. O abraço, o carinho, o afastamento, a dor, tudo isso passa dentro dos corpos dos seres humanos desde que nascem, né? Nós nascemos a partir de uma dor. Não sei se é isso, mas eu imagino que você está falando que a educação teatral é um desenvolvimento do sujeito que está no mundo e com o mundo. Com certeza, é isso mesmo. E aí é o seguinte, a educação, dentro da educação, e na experiência que eu tenho, sim, a criança, ela experimenta. Por exemplo, quando eu vou propor alguma coisa para as crianças, elas, ao ouvir o que eu peço, elas já são e já vão fazer.
Então eu tenho que saber exatamente como fazer. Tem que ter uma didática. Do contrário, você fala, vamos fazer os 3 porquinhos. Eles já são os 3 porquinhos. A ideia da realidade é imediata. Coisa que não acontece com os mais adultos. Você vai, os 3 porquinhos, ih, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque o adulto está cheio de casquinhas, né? Cheio de camadas, né? Que o mundo, a sociedade, impõe a gente. A criança não. A criança, ela está livre. Ela é um ser a ser construído. Entendeu? Entendi. Então, esse é a ideia do teatro nessa infância. Entre 6 e 7 anos. Os menores, a gente trabalha com experiências concretas. Tá? A arte circense, por exemplo, é importantíssima. A arte circense, brincar com bolas, com coisas que remetem ao lúdico circense, né? O equilíbrio, sabe? Fitas, coisas mágicas que pode acontecer. Ótimo. Que é uma experiência tátil. E é isso, é a sensibilidade. Você desenvolve a sensibilidade, a capacidade deles criarem, né? É espontâneo neles. A criação é espontânea numa criança. Traga uma reflexão para nós aqui. Eu quero entender o seguinte: um adulto que passou pela educação teatral, quais os frutos ele colhe na fase adulta? Segurança. Segurança ao se expor. Expressão daquilo que... Organização do pensamento, né? Do que ele quer. Começo, meio e fim. Ele se destaca em qualquer área que ele vá fazer. Tanto que o teatro, ele não é para os atores. O teatro é para qualquer pessoa e que vai se desenvolver como pessoa humana. Olha, o teatro faz você não se desconectar da realidade. E também sobre o mundo ao seu redor. Então, uma pessoa adulta, o fruto é completo, é você saber quem você é. Olha, não é só o mundo ao redor, é o mundo interno. É das suas vontades, dos seus limites, principalmente dos limites. Você está falando que a educação teatral, especialmente na infância, é um exercício do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Puro e simples. E quando você vai para o teatro mais adolescente, adulto, aí já começa a gente a se decompor. Não é decompor, é desmontar aquilo que é desconstruir, é a palavra correta. Há uma desconstrução para você se construir como uma pessoa adulta, responsável e expressiva, sabe? E que sabe o que quer. Valfredo, uma coisa que eu aprendi no mundo do teatro, e eu quero uma reflexão sua sobre isso. Me parece que o teatro é um portal aberto para outras modalidades artísticas. Uhum. Então, assim, como um professor de teatro, é possível dizer que quando a gente coloca uma criança para aprender teatro, significa não somente aprender teatro, mas dar abertura para outras artes, música, por exemplo, literatura e tal. Fale sobre isso. Então, no meu ponto de vista, e não sou eu que falo, são a literatura que diz, o teatro é uma das artes mais completas que existe. Por quê? E é viva, né? Ela é viva. Olha, ela constrói um mundo dentro de um espaço vazio. Então, como é que se constrói? Artes plásticas, está ali, o cenário. Sonoplastia, está ali. A música. A luz, né? A luz, a iluminação. O texto, a leitura, né? A dança, a coreografia, como é que você se move, em que ritmo você move,
como o teu corpo funciona dentro daquele espaço, até onde você vai, com que intensidade você demonstra toda uma vida em 1 metro. Você tem que dar 3 passos e emocionar uma plateia inteira, sabe? Quando você tem que se calar para que a plateia pense. Porque não é toda palavra que é importante para quem ouve. O silêncio, às vezes, é mais importante do que a palavra. Nada substitui a palavra, mas dentro de uma partitura musical, a pausa é importante, no teatro também. Se eu não desse essa pausa, o que você estaria pensando? Não é? Então, o teatro, além de utilizar de todas essas técnicas de arte, ela também leva você a outras artes. Tem ator que começa a fazer no teatro e se descobre um coreógrafo, um dançarino. Você, quando estuda cenário, você fala, meu Deus, existe isso? Pintura, escultura, a escultura. O teatro nada mais é também do que uma escultura viva, flexível, que se move, sabe? Há tantos exemplos, né, na história do teatro, onde atores fazem estátuas e elas são imprescindíveis naquela cena, importantíssimas, às vezes com um só movimento. Então, a escultura também é um estudo. Alfredo, o teatro ele tem uma questão que é muito dele, que é esse relacionamento, que é a apresentação desta arte diante do público, naquele momento, tete a tete, frente a frente. Uhum. Essa experiência para uma criança, quais reflexos ela vai trazer? Olha, eu tenho me surpreendido nesses 34 anos que eu tenho trabalhado com criança, e é impressionante as coisas que acontecem, porque às vezes eu não acredito que vai acontecer, porque são muitas crianças e tudo acontece e começa numa algazarra, numa bagunça, numa anarquia, e quem chega fala, meu Deus do céu, o professor perdeu o controle. E não é. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei onde eu quero chegar. E essas crianças, no fim, elas vão se organizando. O pessoal fala, mas é muito texto para as crianças. Não, não é. As crianças decoram textos. Crianças entendem texto. E elas vão e elas apresentam. Rapaz, elas têm nervoso, frio na barriga e tudo mais. Eu finjo que está tudo bem. Eu também fico. Todo mundo fica. E aí eles têm que ultrapassar esse momento. É um momento crítico é a primeira vez que eles vão para o palco e vão contar uma história. E eles fazem. E eu ensino também uma coisa. Crianças, até agora, eu gritei, eu esperneei, vocês fizeram, se esforçaram. Hoje é o dia da apresentação. Hoje vocês vão brincar, vocês vão fazer. E fazer significa que vocês podem errar. Nós estamos numa escola. O teatro é possível você errar. E seja bom com os outros. Errou, o outro ajuda. Não tem problema. Nossa plateia também é de crianças e pais que estão ali torcendo por vocês. Então, façam. Gente, esse último espetáculo que eu apresentei, Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove. Foi um espetáculo da Silvia Ortoff, né? E que eles apresentaram. Qual é o resultado disso, rapaz? Essas crianças, elas ficam seguras, elas entram num outro nível de entendimento delas mesmas e de responsabilidade, de comprometimento. Porque até ali, então, algumas, elas acham que não vai acontecer, que é uma brincadeira, é quase um lazer. Pelo menos as minhas aulas é uma brincadeira, é um lazer, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu puxar. Mas
depois que eles fazem o espetáculo e apresentam, eles se tornam outras crianças. Elas ficam... elas sabem a importância que elas têm e o que elas fizeram. Que legal. Olha que interessante. Não sei se eu posso continuar. Posso. Esse último espetáculo, nós tivemos 5 crianças especiais dentro da plateia. Cada um com um nível de autismo. E o mais desconcentrado, ele andava pelo palco, pela plateia, e ele gritava também. E ele chegava aí por trás do pano, da rotunda do palco, abria e tal. Professores ficavam nervosos, né? E eu avisei os alunos, olha, nós temos fulano de tal, que ele vai participar da plateia e ele vai participar da peça também. Vocês não desconcentrem. Rapaz, foi uma apresentação maravilhosa. O menino atravessava a cena, ia para onde ele queria, mas eu percebi uma coisa. Dentro daquela desconcentração, ele participou o tempo todo. Uau. Ele ouvia. Eu percebia que ele estava feliz em fazer a participação. Um outro chorava copiosamente. Eu falei, por que você está chorando? Porque eu quero apresentar. Eu falei, então venha. Eu deixei que ele falasse. Aí ele falou sobre Natal, sobre não sei o quê. O pessoal aplaudiu e foi. Ele ficou feliz, parou de chorar e assistiu a peça inteira. Não é uma maravilha? Maravilha. Então é isso. Legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Valfredo Soares do Nascimento sobre educação teatral. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Nós voltamos na sequência. Um minuto só, nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. A formação continuada é fundamental para o educador diante dos desafios do século XXI. A pesquisadora em educação, Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão humanizadora através da formação sobre a metodologia ludocriativa. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 34 99 648 3521. Você tem grandes ideias, mas se sente meio parado? E se eu te falar que você pode usar a inteligência artificial ao seu favor? Ficar parado não é uma opção. Na semana de publicidade e propaganda, aqui na Anhanguera, você aprende com os melhores do mercado. Com trocas reais e ideias na prática. Com conexões que mudam o seu futuro. De 25 a 27 de maio, a partir das 19h30, na Faculdade Anhanguera de Piracicaba. Nosso encontro está marcado. Escaneie o QR Code e garanta já a sua vaga. O futuro não espera, vem com a gente! Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a educação teatral. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor de teatro Valfredo Soares do Nascimento. Valfredo, tem uma questão que eu quero colocar aqui nessa nossa conversa, em relação à educação teatral, que é o desenvolvimento da empatia. Como é que você, com todos esses anos como professor de teatro, como é que você já observa isso e, de alguma forma, espero, claro, que você já tenha colhido muitos frutos nessa perspectiva? Olha, a função do teatro, ele é, além de desenvolver peças e contar histórias, é também o conviver. Conviver em grupo, como equipe, como um grupo que se tolera, que aceita o outro. Nas suas diferenças. Nas suas diferenças, sabe? Todas as diferenças, né? E tudo que você imaginar já aconteceu dentro da minha aula, já houve brigas entre eles, e aí a gente tem que parar, conversar sobre o que aconteceu entre eles, que importância isso faz para aquilo que nós estamos desenvolvendo, etc. Então, isso é importante. Dentro do fazer teatral, a experiência do aluno em fazer de conta que é outra pessoa ou uma coisa qualquer é imprescindível. Por quê? A gente discute os sentimentos daquele personagem. Entendeu? Por exemplo,
tem aluno que fez Santos Dumont, tá? Então a gente teve que pesquisar sobre Santos Dumont, ou como aconteceu a vida dele, o que ele descobriu. Como ele era enquanto pessoa. Sim, como pessoa, etc. Tudo isso faz parte da pesquisa, do exercício, tá, né? da empatia. Né? E eu acabei de falar sobre a criança, os nossos alunos especiais. Eu tenho crianças especiais dentro do grupo, e são inteligentíssimos, mas agem diferente. E eles, olha, criança com crianças especiais dentro de escola, não há preconceito. Não há. Eles são daquele jeito. Eles aceitam. Eu não vejo criança dentro da minha escola maltratando ou fazendo coisas com uma criança especial. Não tem. É mais fácil ver um adulto tratar uma criança especial com uma certa diferença do que uma criança entre eles. Dentro da minha aula de teatro, isso faz parte da convivência, da construção dessa empatia com o outro, com as outras pessoas, com os animais, com a natureza. Isso tudo faz parte do nosso meio ambiente. Né? Legal. Alfredo, o teatro infantil, né, algumas peças são clássicas, né? E são clássicas assim, são clássicas por alguns motivos. Mas eu queria uma fala sua para entender um pouquinho melhor por que elas chegam nesse nível de serem reconhecidas como clássicas. Por que os clássicos são clássicos? O clássico, ele é clássico porque durante a história da humanidade, aquilo que é importante hoje, nesse momento, o que é importante hoje? Tudo aquilo que ficou, que sobrou. O que sobrou? Os contos de fadas, as histórias da carochinha, nossas lendas, né? Parlendas, tudo que ficou, tudo que papai e vovô contou para o papai, que o papai me contou, e eu estou contando para os alunos. Isso é clássico. Clássico é aquilo que ficou de importante da sociedade, da humanidade. E aí, dentro da educação de teatro para criança, não é diferente, entendeu? E eu, dentro dos meus jogos teatrais, eu dou clássico para eles. E o clássico é bom porque eles já sabem. E a partir daquilo que eles já sabem, eles improvisam. Entendeu? É o que eu falei para você. Se eu disser para eles, vamos fazer a Bela Adormecida, eles já sabem da história. Eles já sabem da história. Faz parte. Alguém já contou várias vezes, já leu várias vezes. Isso eu faço com meus sobrinhos, com as crianças. Eles pedem para contar várias vezes. Que é sempre uma surpresa. Contar, recontar. Isso é clássico. Ou seja, você está dizendo que os desafios da humanidade que foram debatidos quando essas peças foram escritas, elas continuam valendo para hoje? É disso? Sim, sim. Tudo que foi feito, debatido. E outra coisa, todos os clássicos são revistos conforme sua época e conforme a pessoa que vê. As crianças, por exemplo, nós temos aí clássicos contados de várias maneiras. E quando um pai conta um clássico, você vai contar de novo e vai, mas não é assim, não era desse jeito. Aí, a escola, o que é a escola? A escola é ensinar para eles que o clássico tem o centro da história, mas ela é contada de várias maneiras. Em vários lugares, dependendo do lugar, ela tem mudanças. Isso é a escola, isso é a ciência, entendeu? Que você vai mudando conforme o seu tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como professor de teatro, há autores específicos para cada faixa etária na educação teatral? Como é que você vê isso? Existe textos para cada faixa etária, né? Nada impede que faixa etárias transite por todas as outras. Agora, teatro
para especificamente uma faixa etária, eu diria que tudo é adaptado, depende do diretor, depende do professor. Veja, Olga Reverbel, ela foi uma criadora de um sistema, Olga Reverbel não, Viola Spolin, de um sistema de exercícios que você pode dar para criança, para adulto. Você só tem que adaptar ao seu tempo e aquelas crianças que estão ali. Olga Reverbel, gaúcha, que criou todo um sistema, ela dava para professores teatro, né? Para mostrar para o professor como trabalhar com crianças, né? Mas tudo isso hoje tem que ser adaptado à criança de hoje, à adolescente de hoje, que hoje eles são muito informados, tem muita informação, sabe? E eles conhecem muita coisa. Então nós temos que adaptar aquilo que era, esse é para criança. Não. Tem adulto que precisa daquele trabalho. Então, esses textos, essas didáticas, elas transitam, depende da idade. Às vezes tem adulto que precisa brincar de fubeca, sabe, bolinha de gude, brincar de peteca, para poder ter uma conexão com sua criança. Entendeu? Brincar de pega-pega, porque tem gente que já ficou tão enrijecido que precisa quebrar um pouco. Porque o nosso teatro, o fazer de conta, a experiência teatral de que se você fosse, depende de uma abertura, de uma flexibilidade do ser. Na criança já é espontâneo, eu já falei para você. Vamos ter 3 porquinhos, todo mundo é porco. Entendeu? Se eu disser para um grupo de adultos, olha, todo mundo é porco. Eu vim de calça, imagina, eu não vou. O que? Rolar no chão? A criança rola à vontade. Entende qual a diferença? Sim. Que eu já dei aula para professores, onde eu pedi para ir com calça bem flexíveis, para fazer exercício. Não, elas foram de saia. Entendi. Alfredo, bom, eu sempre escolho uma reflexão de uma grande autoridade no assunto debatido com o meu convidado, e para o senhor, claro, eu escolhi uma frase de Augusto Boal, que eu sei que o senhor gosta muito, e eu vou abrir aspas para ele e depois então vou pedir o seu comentário. Augusto Boal vai dizer, abrindo aspas, todos podem fazer teatro, até os atores. Fecha aspas, comente essa fala, por gentileza. Pois é. Augusto Boal é um grande dramaturgo, diretor de teatro, e ele era especializado num tipo de teatro, um teatro urbano, um teatro que não era feito para o teatro italiano, era feito na rua, nos bares, sabe? Ele usava a realidade. O ator eram pessoas da comunidade. As pessoas iam lá e representavam as suas vivências as mais reais possíveis, né? E era teatro. E quando ele diz até os atores, por quê? Não é só para profissionais. O teatro não é só para profissionais. É também. Mas é para qualquer um. E para qualquer idade. Porque o Augusto Boal considerava que a vida, o nosso planeta, é uma peça de teatro. Os prédios, as ruas, as pessoas, o guarda, o apresentador de TV, os atores, a mulher, o homem, o menino, a criança, o delegado, o homem mau, aqueles soldados. Somos personagens de um grande teatro. A vida é um teatro. É isso que ele quis dizer. E que nós somos personagens. Bom dia, bom dia. Não vai? Tudo bem. E você? Tudo bem. É isso. O teatro nada mais é do que uma extensão da vida, quando se torna arte de palco. Que interessante. Mas existe o teatro, que é o teatro da vida. É legal. Isso. Meu querido Valfredo Soares do Nascimento, eu queria muito, querido, te agradecer pela presença e pela partilha dos seus saberes e quero aproveitar aqui então pedir para que você faça suas considerações finais e mais uma vez minha gratidão. Obrigado, querido, de verdade. Agradecendo primeiro a você, eu quero dizer o seguinte, que eu
sonho um dia ter gestores em todos os níveis que fosse apaixonado realmente pela educação e que promovesse uma revolução dentro da educação. Permitisse que as artes fossem desenvolvidas profundamente nas escolas, desde a criança, desde do prézinho, né, do infantil, até a faculdade. Até a faculdade. Por quê? Isso dará ao ser humano uma capacidade de visão muito mais ampla. E não é só teatro, é a música, a dança, experimentar as artes, é reconstruir o ser humano de dentro para fora. Uau. Alfredo, obrigado, viu, querido? Saúde e paz. Eu aqui agradeço. Obrigado. Um abraço, fica com Deus. Obrigado. Muito bem, você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre a educação teatral, e quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o professor de teatro Valfredo Soares do Nascimento. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.